Bom dia, igreja, bom dia, amados do Senhor. Eu quero convidá-los para juntos aprendermos a palavra de Deus e dizer que é muito gratificante poder estar aqui sendo usada pelo Senhor. Eu desejo que a paz do Senhor entre em cada lar nessa manhã, trazendo refrigério, esperança e muita tranquilidade, porque os dias não estão fáceis, nós sabemos, mas em Cristo somos mais que vencedores. Então eu quero convidá-los, querido, a abrir a Bíblia em Romanos 6, do 20 ao 23. E a palavra do Senhor nos diz assim: durante todo o tempo em que vocês faziam o que queriam, ignorando Deus, nem se preocupavam em pensar ou viver de modo correto, nem cogitavam fazer pelo menos alguma coisa certa, isso era liberdade? O que ganharam com isso? Nada do que possam se orgulhar, né? Aonde isso os levou? A um beco sem saída. Mas agora que encontraram a verdadeira liberdade, não precisam mais ouvir as exigências do pecado. Vocês descobriram o prazer de ouvir Deus falando com vocês. Que bela surpresa! Uma vida plena, restaurada, integrada no presente, com muito mais vida a caminho. Trabalhem para o pecado por toda a vida e seu pagamento será a morte. Mas o dom de Deus é vida real, eterna, proporcionada por Jesus, o nosso Senhor. Amém? Queridos, hoje o tema da nossa lição é o preço do resgate. E eu quero primeiro mostrar para vocês a definição da palavra redenção. A palavra redenção significa livrar alguém por meio do pagamento de um preço. Então, essa pessoa seria livre mediante o pagamento de um preço. Era dessa forma que os prisioneiros de guerra eram libertados, que os escravos eram libertados, mediante o pagamento de um preço. E o Paulo vai associar esse resgate à obra salvadora de Cristo. Ele vai querer dizer que teve um preço para isso, que nós fomos resgatados através da obra salvadora de Cristo. Mas no primeiro tópico da lição, ele vai abordar sobre o uso do termo redenção no pensamento bíblico. A primeira vez que você vai ouvir isso é lá em Êxodo 13:13. E lá a ideia vai ser dar algo em troca de algo. A ideia de redenção, de resgate em Êxodo 13:13 será de dar algo em troca de algo. Para você ter o resgate daquele animal, você precisava dar algo em troca disso. Já no segundo, lá em Êxodo 20, de 28 a 30, quando não era homicídio doloso, quando você não tinha a intenção de praticar aquilo, você podia pagar um preço para se ter de volta a sua vida que até então estava ameaçada. Então, para ter um preço, você pagava um preço, para ter de volta a sua liberdade. Então, querido, esse era o sentido lá em Êxodo 21, de 28 a 30. Logo depois, em Êxodo 30:12, você poderia pagar imposto pelo direito de ser do Senhor, daquele Senhor. Então, aqui já era a intenção de pagar um imposto. E conforme o tempo foi passando, foi se associando ao valor pago para libertar escravos. Pagava-se um preço, resgate, pela redenção, ou seja, liberdade do cativo. Então, conforme o tempo foi passando, o termo resgate foi tendo sinônimo de liberdade, Vida plena, livres. Se pagava um preço para ser livre, liberto. E aí, o que a teologia vai nos falar sobre isso? Eu vou ler o que a lição trouxe como definição teológica.
Redenção inclui tudo aquilo que chamamos de salvação. Livramento de pecados, perdão de pecados, justificação, santificação e a vida eterna. É o ato pelo qual a pessoa passa a ser de Deus. Então vejamos, a teologia está nos mostrando que havia uma prisão. A partir do momento em que a pessoa passa a ser de Deus, ela deixa de estar aprisionada e passa à condição de estar livre, liberta. Bem, no terceiro tópico, vai abranger que Cristo é o Redentor, ou seja, é quem nos garante o resgate, é quem nos proporciona a liberdade. E aí, meu querido, nós vamos falar sobre alguns pontos. O primeiro deles é que em Cristo temos a redenção dos nossos pecados. Nós não somos mais escravos do pecado, porque antes de Cristo nós éramos escravizados pelo pecado. A partir do momento que somos do Senhor, nós somos redimidos por esses pecados. E aí eu quero te dizer o seguinte: muitas pessoas falam assim, mas de que adianta servir a Deus? Para que aceitar esse Senhor? Eu vou deixar de ser escrava de um pecado, submisso a um pecado, para ser submisso a Deus? E qual a diferença? De qualquer forma, eu não sou livre para fazer o que eu quiser. Eu preciso estar sempre debaixo de uma submissão. Isso é liberdade, querido? Eu quero te dizer o seguinte. Essa comparação, ela é completamente errada. Porque a submissão a um pecado, a uma vida de erro, só nos traz amargura. Só nos traz problemas. Só nos traz fundo do poço, beco sem saída, como a gente leu na palavra do Senhor. Essa é a condição de alguém submisso ao pecado. Uma vida completamente aprisionada. Mas não é aprisionada porque você não pode fazer o que você quer, não. Pelo contrário, geralmente quem vive debaixo do pecado faz o que quer. Faz o que acha que é certo, né? O que deu na telha, como muitos usam essa expressão. Faz sim. Mas o destino final, a consequência é dor. E muitas das vezes, querido, morte. Muitas das vezes morte. Porque aparentemente pode ser caminhos bons, mas que o seu final é caminho de morte. Então é um momento da gente prestar atenção no que nós estamos, de como nós estamos vivendo, de como nós estamos nos alimentando, sabe? Poxa, parece ser ótimo. Nossa, eu ouvi aquela palavra daquela pessoa, que palavra? Mas espera aí. Busca sabedoria no Senhor, é isso mesmo? Porque, querido, às vezes parece tão bonito, tão lindo, mas no final conduz à morte. Porque vejamos, vamos parar para analisar. Se o diabo ele se apresentasse da forma que ele realmente é, ninguém caía. Ninguém caía. Ele vem com artimanhas. Lembra do lobo em pele de cordeiro? É isso aí. Você olha, nossa, que lindo, eu quero. Eu desejo. Porque primeiro a gente deseja com o olho, né? Para depois querer ter. É assim em tudo, em relacionamento, em conquistas. Primeiro o olhar. E aí aquela aparência é maravilhosa. E você deseja aquilo, você quer de qualquer forma aquela situação. Mas no final, aquilo vai te conduzir à morte. Porque esse é o papel do inimigo. Esse é o papel de viver no pecado. Parece, sabe, muito prazeroso. Quantas vezes a gente escuta alguém falando assim, eu vou lá, eu faço, eu aconteço, eu vou na noitada, eu me relaciono mesmo, eu tenho quantas pessoas eu quiser ter, se precisar passar por cima de alguém, eu passo, mas no final você vê uma vida vazia, uma vida sem sentido, pessoas aprisionadas muitas das vezes
a doenças, porque não se sentem plenas, não têm paz, buscam os prazeres nas coisas terrenas, em pecados condenados pelo Senhor, buscando alegria e no final estão tristes. Sabe por quê, meu querido? A submissão a Deus é o oposto. A submissão a Deus, ela te traz liberdade, sim, ainda que você tenha que ser submisso à vontade do Senhor. Porque a vontade do Senhor, ela é completa, ela é perfeita, ela traz alegria, ela traz renovo. Ela traz vida em abundância, vida plena, querido. Sim, como cristão eu preciso abrir mão de muitas coisas que o mundo insiste em me oferecer, mas isso não é motivo de tristeza, porque uma vida ao lado de Cristo, uma vida debaixo da vontade do Senhor, é uma vida de felicidade. Eu nunca vi alguém que está debaixo da vontade de Deus triste, querido. Sabe por quê? Porque é tudo muito passageiro. O sentimento ruim vem, a tempestade vem, mas é tão magnífico ter o Senhor conosco ali a cada momento, segurando a nossa mão, por vezes nos carregando até no colo, que não há espaço. A tristeza ela logo vai embora e a alegria do Senhor toma conta do nosso coração. É por isso que o crente de verdade, aquele cristão que está buscando intimidade, buscando crescimento no Senhor, ele não se desespera em meio à crise. Ela vem para ele como vem para qualquer pessoa, mas ele encontra paz em meio à crise. Ele sabe que ele está enfrentando aquilo com Deus e não há melhor forma de passar por gigantes. Davi era uma criança, era um menino. Aos olhos da sociedade, impossível. Mas o Deus que eu estou apresentando a vocês é esse Deus, querido, do impossível. É o Deus que pega aquela situação já que está praticamente, sabe, desenganada, mas traz vida aquilo ali. Davi venceu um gigante. E nessa manhã eu quero te dizer que quando somos redimidos por Deus pelos nossos pecados, quando nos submetemos a esse Deus querido, os nossos gigantes serão destruídos. Porque a submissão a Deus traz a nós a certeza da vitória. Depois nós vamos entender o seguinte: o sangue de Cristo, sua morte na cruz, foi o preço pago por esse resgate. Então nós falamos do início da lição algumas abordagens, algumas definições para o resgate. E eu quero te dizer que foi pago um preço para que você fosse livre. Não foi de graça. Não foi de graça, foi um alto preço pago. O sangue de Cristo. O sangue de Cristo. Jesus foi o preço da nossa liberdade. Que lindo, querido. Que lindo. Ele se deu. Sabe, ele sofreu. Muitos já conhecem a história. A via dolorosa, a tudo que o Senhor Jesus se submeteu por amor, para que hoje nós não pudéssemos estar aprisionados no pecado, para que hoje ninguém pudesse nos condenar de pecado, nem o diabo pode nos condenar, amado, porque Cristo nos libertou e foi pago um alto preço para essa liberdade. O sangue de Jesus, ele nos purifica, ele tem poder para isso, para limpar qualquer imundícia de pecado que esteja sobre nós. Então, querido, eu quero te dizer que se você errou, não me importa. Não importa para Deus. Se você teve até ontem uma vida de pecados, se você insiste em viver essa vida de prazeres momentâneos, eu quero te dizer que quando você toma a decisão ao lado de Cristo, o sangue de Jesus purifica isso. Já não me importa se foram 30, 40, 50, 10 anos de vida errante. Eu quero te dizer que o sangue de Jesus é capaz de limpar anos e mais anos de vida pecaminosa. Querido, o sangue de Jesus tem poder, muito poder, para trazer para você
a liberdade que você tanto procura, mas por estar procurando, talvez em lugares ou em coisas ou em pessoas erradas, você ainda não conquistou. Essa liberdade você vai conseguir em Jesus Cristo. Ele pagou um alto preço por isso. O seu sangue. A morte de cruz fez com que Jesus pudesse hoje limpar qualquer pecado. E aí depois a gente vai entender que ao nos comprar, ele acaba com a nossa condição de escravo e nos torna participantes da nossa natureza. Vejam bem, queridos, nós deixamos de ser treva e passamos a ser filhos. Sabe, a natureza de Deus, a natureza de Jesus em Deus é essa, filho. Sabe, aquela música que eu acho linda, linda. O Pai me adotou, seu amor me comprou. Eu era órfão, hoje sou filho. Querido, deixar a condição de pecado é algo magnífico. Poder ser chamado filho de Deus, filho. O pai sempre deseja o melhor para o seu filho. Querido, Deus quer te dar uma vida plena, uma vida de conquistas, uma vida feliz, uma vida, sabe, abundante. E isso você encontra nele, na condição de filho. Ele deseja o melhor para você. O melhor desta terra está reservado para você na condição de filho de Deus. Ele quer a todo momento te resgatar. Ele está a todo momento te oferecendo algo em troca. Uma vida feliz, sem peso. Uma vida de alegria constante. Querido, Deus, Ele não tem nada para te oferecer a não ser uma vida eterna, uma vida de tranquilidade. E ainda que as aflições se levantem, Ele vai estar com você, derrubando qualquer tentativa de sonhos frustrados, mas trazendo ali a paz, o conforto. Volto a falar, a felicidade. Ele é o dono da vida, querido. Ele ama a sua vida. E Ele quer sim que você seja livre. Não foi à toa que Ele deu o seu único filho para isso. É muito amor, porque dar o seu filho para que hoje fôssemos livres, sem dúvidas, é a maior prova de amor. E Ele fez isso por mim, Ele fez isso por você. Antes nós tínhamos a natureza de Adão, uma natureza suja, porque o pecado entrou ali. Hoje nós temos a natureza de Cristo, porque a sua graça, a sua misericórdia, a sua bondade, o seu amor nos limpa, o seu sangue nos purifica. E aí passamos a ser propriedade do Pai. Querido, eu quero te dizer que isso não significa morte. Parece que o termo propriedade é algo... Nossa, ele é meu dono, ele vai mandar em mim, né? É sua propriedade. Querido, não deixe se enganar. Feliz é aquele que é propriedade do Pai. Feliz é aquele que tem Deus como Pai, que se submete à sua vontade. Porque eu quero te dizer nesta manhã que Deus sabe o que é melhor para você. Confiar a sua vida nas mãos do Senhor faz com que você não erre,
faz com que você seja feliz, sabe? Faz com que você não seja enganado por aparências, por coisas momentâneas, porque Deus sabe, Deus tem excelentes pensamentos a seu respeito. Às vezes nós estamos dentro de uma sociedade que pensa tão mal de nós, ou que exige um padrão de vida. Eu só vou ser bem aceito. Não, Deus te aceita do jeito que você é. É claro que as mudanças elas vão vindo, porque a partir do momento que a gente aceita o Senhor, nós queremos agradar a esse Senhor. E aí a gente vai se acertando, a gente vai se moldando aos padrões de Cristo. E esses padrões, queridos, são diferentes dos que até ontem nos foram apresentados. Porque é um padrão que nos conduz à salvação. É um padrão diferente do que a gente olha aí ao mundo afora. Sabe aquela alegria passageira? Aquela alegria momentânea, aquela alegria que eu tenho a partir do que eu estou conquistando, a partir do que eu estou adquirindo. Se isso não acontecer, eu perco o sentido da vida. São pessoas vazias, queridos. Pessoas que estão buscando nas coisas, no ter, a razão de viver. E eu quero te dizer que essa semana, eu ouvi uma frase muito assim, que mexeu comigo, eu compartilhei com algumas pessoas, e que fala que quando você não tiver mais motivos para agradecer, que você pare e escute as batidas do seu coração. Sabe o que isso quer dizer, querido? Às vezes parece que tá tudo ruim, né? Tá fora do controle. Muitos de nós queremos ter esse controle, mas eu quero te dizer que silencia e escuta o seu coração. Deus te deu vida. Você tá vivo. Valoriza isso. Não banaliza o preço que Jesus pagou para que você fosse livre, para que você estivesse vivendo, querido. O seu coração está batendo? Agradeça, porque graças a isso, graças a essa vida e ao lado de Cristo, qualquer situação pode ser mudada. Às vezes nós somos tão influenciados pela mídia, tão influenciados. Se eu pudesse aconselhar alguém, eu aconselharia a não ligar a televisão. Mas, enfim, cada um sabe de si. Mas eu te digo uma coisa. A mídia, ela tem a todo momento trazido desespero para dentro das casas. As pessoas estão vivendo em grande medo, temor. Algo assim, completamente surreal. Os tempos são ruins, sim, a pandemia está aí, sim. Eu não estou dizendo que isso é balela, não. Mas, gente, Cristo está conosco. Quem tem Cristo não teme a morte. Eu não estou falando por conta disso que você pode, desrespeitar todas as normas. Não, não é isso. Eu só quero te dizer que não há lugar para desespero em quem descansa em Deus. Será que Deus só serve para a gente depositar os problemas? Na hora de confiar, nós não confiamos? Então, querido, eu quero te dizer que lá em Gálatas 5:1 está dizendo o seguinte: para a liberdade, Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos dobreis novamente a um jugo de escravidão. Querido, a mídia, o mundo, algumas pessoas, algumas coisas insistem em nos conduzir a uma vida de escravidão. Insistem em nos levar ao lamaçal. Mas Deus Jesus, para te libertar, valoriza isso. Dê valor ao fato de você ser livre em Cristo Jesus. Porque nada neste mundo vale mais
do que você ser livre, do que você não ter culpa, do que você ter paz no seu coração. As pessoas hoje que vivem atormentadas, elas podem confirmar isso. Quantas delas desejam 5 minutos, 10 minutos de tranquilidade, mas não conseguem, porque tem sobre elas um fardo muito pesado. E eu quero te convidar nesta manhã a entregar o fardo para quem deu a vida em resgate a você. Tira esse fardo do seu corpo. Foi pago pelos seus pecados, foi pago um alto preço. E Ele está te convidando nessa manhã a trocar de fardo com Ele. Entrega esse peso, essa culpa, esses pensamentos ruins, os traumas, tudo aquilo que te atormenta. Coloca no altar do Senhor nesta manhã e deixa Ele trazer a vida para você. Porque, querido, não se ilude. O que o mundo tenta nos oferecer não é vida, é morte. Porque o único capaz de nos dar a vida, a real vida, é Jesus Cristo. Eu quero dizer que Deus abençoe você e que essa palavra entre no seu coração e faça morada. E quero convidá-lo a estar conosco no próximo domingo e aprendermos mais um pouco do que Deus tem para nós. Muito obrigada, que Deus os abençoe e que Ele esteja com vocês. Lembre-se, com Cristo no barco, nós não precisamos temer o tamanho das ondas. Ele está conosco e, se preciso for, Ele nos resgata. Amém?